João, capítulo de número 12, a partir do verso de número 20, um texto que eu citei hoje pela manhã e que faz bem nós fazermos a leitura e recebermos a instrução do Evangelho também dele. O que fazemos nos nossos momentos de angústia? Quem aqui gosta de sentir-se angustiado? Você pode levantar uma de suas mãos? Você gosta de se sentir angustiado? Quem aqui nunca sentiu-se angustiado? Quem gostaria que a angústia não existisse, porque é horrível sentir-se angustiado? 1, 2, 3, agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do lado de cá ninguém. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Poxa, a maioria de vocês. Tudo bem. Vamos ler o texto e vamos ver o que esse texto fala a nós dentro desse tema. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, João capítulo 12, a partir do verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus, no meio dos judeus, não fala isso. Jesus, conquanto fizesse inúmeros milagres, nunca disse isso. Mas quando ele ouve que há uma comitiva oriunda de gregos que querem vê-lo, e os seus discípulos começam a arquitetar um meio de que essa comitiva chegue até Jesus, ou que a mensagem da comitiva chegue até Jesus, Jesus responde: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que esses gregos queriam com Jesus? No texto, neste texto, nós não temos o conteúdo dos gregos, o que os gregos queriam tratar com Jesus, mas nós podemos deduzir pela reação de Jesus, porque olha o que Jesus diz no verso de número 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente, com este propósito, vim para esta hora. A tradição, a cultura popular à época que nos chega nos nossos dias, diz que o conteúdo, o desejo dos gregos, não apenas pelo que se sabe da intenção, mas pela reação de Jesus, era basicamente dizer o seguinte: os gregos sabiam que Jesus era um indivíduo diferente. Os gregos, acostumados ao estudo da filosofia, da evolução, o pensamento humano crítico e analítico, existencial, filosófico, os gregos olham para Jesus e veem um judeu que está sobrando entre os judeus. Ele não tem espaço entre os judeus. O que ele fala, que é profundamente enriquecedor, os judeus combatem. Os milagres que ele faz, que ninguém nunca fez, não dão a ele, entre os próprios judeus, o quê? Credibilidade. Ele o tempo todo é testado, é tentado, é provado, tentado, testado e provado, e todo mundo sabe que há um grande movimento para fazer o quê? Para matá-lo. É o caminho natural de alguém que se destaca pelo aspecto da bondade e empatia com o povo. Ora,
Quando surge esse burburinho cresce e chega a todas as regiões de que aquele Jesus, que todos estão dizendo que é um judeu completamente atípico, ele senta com os chamados pecadores, ele conversa com mulheres, ele toca em leprosos, ele cura cegos, ele ressuscita mortos, ele o tempo todo está sentado pregando, ensinando. Os gregos têm uma ideia. Qual que é? Vem para a Grécia. Larga isso. Você está sobrando. Esse pessoal não está entendendo o que você está fazendo, cara. Você está numa zona de guerra. Você aqui conosco, você podia crescer, expandir. Você poderia até ensinar alguma coisa a nós. Vem para cá. Tanto é que tudo indica que o conteúdo é este, que tão logo Jesus toma ciência que os gregos querem comunicar-se com ele, qual é a primeira reação de Jesus? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Porque para Jesus a glória não consistia em ser reconhecido como o maior de todos, mas a glória para Jesus era cumprir a vontade do Pai. Ali é o momento. Não foi lá no deserto sendo tentado por Satanás. Não. No deserto, relativamente fácil no sentido de que está escrito. O que você vem de questionamento, já está escrita a resposta. Mas aqui não é uma tentação para sucumbir, é uma tentação para viver. Não é uma tentação para deixar de ser Deus. Se tu és o Filho de Deus, não. Aqui é uma tentação que tem como escopo, como caput o seguinte: nós sabemos que tu és diferente. E você pode ter morada conosco. É como se as pessoas vissem que Jesus anda no meio de um monte de uma civilização parecida com The Walking Dead. E existe uma cidade plenamente funcional que diz: sai daí. Vem ser humano. Vem estar com pessoas que têm nível para dialogar e não vão ameaçar a tua vida. E aí Jesus, quando ouve isso, ele diz: é agora que é glorificado o Filho do Homem. Nossas tentações muitas vezes não são aquelas que querem nos diminuir, mas são aquelas que querem afirmar para nós que nós não precisamos sofrer. Quem quer se angustiar? Ninguém. É óbvio, vocês estão certíssimos. Quem gosta de angústia? Ninguém. Se nós pudéssemos, nós riscaríamos a angústia da existência humana. Quem quer passar por essa experiência? Mas Jesus olha o caminho que ele tem a seguir como um caminho de glorificação. E olha o que a palavra do Senhor diz. Olha as lições que Jesus diz. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Guarde bem isso. Existem coisas no coração dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, e você é testemunha disso por parte dos seus pais. Existem coisas que os seus pais falaram que só fizeram sentido para você depois que eles morreram. Quanto vivos, você sempre os teria. Mas quando eles morreram, parece que eles encarnaram em você. Existem coisas que os nossos pais diziam para nós que nós nunca entendemos, mas só passamos a entender quando nos tornamos adultos. Existem coisas que os nossos pais falavam para nós que nós nunca entendemos, e só começamos a entender quando nos tornamos pais. Meu pai sempre dizia, eu sempre
inquieto, correndo para lá e para cá, querendo brincar. Papai chegava de um plantão tarde da noite, varava plantão, fazia de tudo para arrumar dinheiro em casa, conseguia chegar à tarde, queria meia hora de descanso. Lá estou eu com o carrinho passando por cima da barriga do meu pai, lá estou eu com o boneco puxando o cabelo da barba do meu pai. Papai só abria um olho e dizia: meu filho, vai dormir. Vai ter um dia que você vai querer dormir e não vai poder. E o que eu dizia? Eu nunca vou querer dormir, papai. Eu sempre vou querer estar acordado. Nesses dias, não nesses, mas de uns tempos para cá, desde 3 horas da manhã começa a batalha campal. Stefania acorda, quer ir para minha cama. Eu tiro da minha cama, boto na cama dela. Fico sentado esperando ela dormir. Quando ela dorme, eu volto para minha cama. Ela percebe que eu levantei, vai para minha cama. Eu tiro, boto na cama dela. Deito no chão para ela ver que eu estou deitado. Aí ela apaga, eu volto para minha cama. Aí eu fico me lembrando. Vai ter um tempo que você vai querer dormir e você não vai poder. É, papai, chegou a hora de eu ser glorificado. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida. Uma lição importantíssima, especialmente para nós jovens, especialmente para aqueles que ainda não chegaram ao período da vida que necessitam, primeiramente, de segurança e estabilidade. Motivos pelas quais, presta atenção, Nicole, Pedro, Miriam, Carlos, não é isso? Carlos, você, meu amor, seu nome? Samara. Especialmente vocês que estão aí nessa linha da juventude, acho que não fizeram 20 ainda, não é isso? Não fizeram 30 ainda, né? Já fizeram 30? Ah, então, pois é, já esse lado de cá aqui já está todo já. Agora, jovens estão perdendo o fio da meada da história, porque já começam a vida querendo segurança e estabilidade. Segurança e estabilidade. Quem precisa de segurança e estabilidade são idosos. Jovem necessita ter coragem, ser arrojado, visão e, principalmente, a única coisa que o jovem tem, sabedoria, vem com o tempo, não tem para onde correr. Mas o jovem precisa dispor de uma coisa que ele tem dentro de si, chamada força. Se você começa a vida já dando ré, já começa a vida querendo segurança e estabilidade, você está estacionando a força. E todo e qualquer vento você não conseguirá resistir, porque não aprendeu a domar e implementar a sua força. Onde que isso está escrito? Timóteo, João, aliás, jovens, eu vos escrevi porque sois o quê? Fortes. E a palavra de Deus permanece entre vós. E é assim que tendes vencido o quê? Um jovem, quando se apropria da sua força natural e permanece na palavra, bota o diabo para correr. Dificuldade nossa? Nossos jovens perderam a força. Já começam a vida querendo estabilidade e segurança. Não tem para onde correr. Até para casar, já quer casar com apartamentinho na planta e pré-moldado. Até para viver, já com todos os pré-contratos. Não se lançam mais, não se arriscam mais, não começam mais a vida num quartinho de fundos, num conjugado, não. Já tem que ter uma segurança e uma estabilidade. E perdem o seu elemento principal, que é os que os diferencia dos idosos, que é a força. Errou, levanta. Apanhou, levanta. Não gostou, te desfaz e faz de novo. Nós, jovens, estamos perdendo isto. Por isso que nós temos uma geração que já está acabando. Já começa a surgir uma nova geração que parece que conseguiu entender que não é bem por aí. Os pais entenderam. Mas por isso que nós tivemos uma geração que atrelou, pasmem, profissão, leia-se, forma de conseguir dinheiro à felicidade. Os pais de vocês têm a casa que tem o carro que tem, ou conseguem pagar o aluguel, enfim, porque trabalharam. E não trabalharam naquilo que talvez fosse o sonho, mas naquilo que dava para trabalhar para ganhar o quê? Dinheiro.
Os jovens passaram a atrelar felicidade existencial, razão de existir, à profissão. Resultado, você abre um PDV, a maioria que pede para sair, quem são? Os jovens. Por quê? Porque não se encontraram no trabalho. No trabalho você não se encontra, no trabalho você encontra dinheiro. Você se encontra na mulher, você se encontra no marido, você se encontra no filho, você se encontra em você. Você encontra Jesus no Evangelho, só em Jesus você se encontra, mas o indivíduo quer se encontrar aonde? No patrão. E aí começa aquelas desculpas, no meu emprego ninguém me dá valor. Todo mês te dão um valor. Se esse valor você gosta ou não, é outro assunto, mas não pode dizer que não te dão valor. Começa a atrelar sentimento àquilo que deveria servir para conseguir ter o quê? Sustento. Em outras palavras, você tem uma juventude, e também muitos idosos, mas uma maioria de jovens em crise existencial, porque conquanto gostariam de trabalhar, um exemplo, montando aeromodelos, infelizmente este mundo os força a trabalharem num banco. Ao passo que Jesus, conquanto fosse Deus encarnado, era pedreiro, provavelmente aprendeu esse ofício com José. Não, pastor, ele era carpinteiro. Não, ele era pedreiro. Não, pastor, ele era carpinteiro, ele era pedreiro, mas ele fazia móveis, mas os móveis daquela época eram de pedra, não eram de madeira. Então ele era pedreiro. Paulo, enquanto uma igreja não o sustentava, ele fazia o quê? Tendas. Já pensou se ele entrasse em crise? Eu, um apóstolo, tal como os outros 11, estou fazendo tendas? Não, porque não atrelava a fazer tendas sua existência. A palavra do Senhor diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preserva-a para uma coisa chamada eternidade. Quantas coisas você acha que perderá se dedicar-se fielmente ao Evangelho? Não entendeu ainda. Ainda que você tenha, da mesma forma que eu, o sonho de viver até os seus 120, 130 anos, preenchendo, povoando essa terra, ainda que seja isto, guarde uma coisa. Tudo que você consegue amealhar nessa vida tem a ver com tempo. Eternidade é ausência de tempo. Você não está comparando 100 anos, 200 anos, 500 anos com a eternidade. São coisas distintas. Por isso que no Evangelho você se angustia e perde coisas que poderia garantir a sua vida aqui. Por quê? Porque nada disso faz sentido em um local chamado eternidade, onde não há tempo. E a prova de que a eternidade é a ausência de tempo, é quando perguntam para Deus teu nome. E a resposta dele, eu sou. Tem nada que me abriga, eu sou. Por isso que o inferno, ele pode ser infinito, mas nem o inferno é eterno. Lembra-se da parábola de Jesus? Será entregue aos feitores, e lá haverá choro e ranger de dentes, e não sairás dali, até não quitares o último centavo. É infinito, mas não é eterno. A palavra do Senhor ainda diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, depois desse convite, depois dessa comitiva, chegar aqui e dizer, tem caminho conosco. Lá você vai ter uma cátedra. Lá você vai ser dono da cadeira. Qual o nome que o Senhor dá para aquilo que o Senhor ensina? O Senhor chama de boas notícias, Evangelion. Você vai ter uma cátedra lá, ó, Evangelion. O Senhor vai ter a mesma relevância
de Sócrates. Só para nós vai ser uma coisa assim, só um novo Aristóteles. Você não percebeu ainda que você está com tudo, você é a bola da vez? Vem conosco. E é um convite que nem é diabólico. Jesus em nenhum momento se refere a isso como uma tentação. Mas na verdade é um peso da existência humana versus a eternidade. Por isso que ele diz, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Angústia, você não resolve pedindo para Deus para ser poupado. Porque o próprio Jesus diz, agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Porque é no momento da angústia que literalmente você é medido, pesado e você decide. Justo vive pela fé ou eu me entrego às circunstâncias? Não é de outro jeito, não é aqui no culto. Não é recebendo a bênção apostólica. Não é na hora do café, mas é na hora da angústia. Na hora da angústia nós somos provados, testados, medidos e pesados. E você decide se vive pela fé ou se dá ouvidos a todos os quaisquer conselhos que nada tem a ver com Jesus. Olha o que a palavra do Senhor diz. Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, olha que coisa linda. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quem dera se nós pais fôssemos pais igual Deus foi pai para Jesus. Deus é o melhor pai que um filho pode ter. Você tem o filho que diz, vou pedir ao meu pai para ser salvo desta angústia? Não, é para isto que eu vim. E a única coisa que ele como filho diz é, Pai, que o teu nome seja glorificado. Então veio uma voz do céu, como se fosse Deus dizendo, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, o que eles diziam? Verso 29. Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Essa relação do filho com o pai é uma coisa fantástica, que nós precisamos ler e reler e reler e reler e reler, porque a maioria das vezes que Jesus se manifesta publicamente com o pai, como por exemplo na ressurreição de Lázaro, ele diz, eu nem precisava orar, mas eu oro para que vocês saibam que é a Deus que eu estou me dirigindo. Quando vem o paralítico, e ele diz, estão perdoados os teus pecados, e os fariseus contestam, ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta, toma teu leito e anda. O tempo todo, quando Jesus fala publicamente com Deus, nunca tem a ver com eles dois, mas tem a ver com quem está ouvindo, para entender que é um relacionamento pai e filho. E agora você tem aqui Jesus dizendo, no momento onde a sua alma está angustiada pelo convite a se perpetuar em paz na humanidade, a finalmente ter um refrigério, 15, 20, 30 anos de paz, podendo até construir uma família, vivendo tranquilo num Shangri-La, num paraíso. A única coisa que ele diz, Pai, seja glorificado o teu nome. E o Pai responde, já foi glorificado e ainda será. E quando as pessoas dizem, foi um trovão, foi um anjo, o que Jesus responde?
Ele só falou para que vocês pudessem ouvir. Vocês precisam saber o que está rolando aqui. A palavra do Senhor ainda diz: a multidão, aliás, verso de número 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, aquele que acha que detém a titularidade de definir os rumos das vidas das pessoas, incensando-as para a maldade, com o Filho do Homem sendo entregue, aceitando e glorificando o Pai no meio de angústia e sofrimento, este será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Em outras palavras, nós aprendemos na escola dominical aqui nas nossas sinagogas, que o Messias nunca ia morrer. E como dizes o Senhor ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse tal de Filho do Homem, afinal de contas? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, como sempre, retirando-se, ocultou-se deles. Queridos, nós vivemos um momento da nossa vida extremamente maravilhoso. Sabe por quê? Literalmente nós temos hoje aqui luz. Você quer ir na igreja presbiteriana? Qual? Tijuca? Alzira Brandão 35. Quer ir na igreja presbiteriana? Centro da cidade? Silva Jardim 23. Botafogo? Rua da Passagem 91. América? Prefeito do Cid Cardoso, sei lá, um clube ginástico português, lá no Recreio. Em síntese, cada igreja ainda tem um endereço. Aonde você for, tem alguém com uma Bíblia na mão falando alguma coisa que espera que ela seja boa para as pessoas que ali estão ouvindo. Aproveite enquanto ainda há luz, porque não tarda este dia. Pode ser que nós não vejamos, mas nossos filhos talvez vejam. Chegará o dia em que todos nós seremos perseguidos. E não tem a ver com a eleição 2018, não. Isso aí não tem nada a ver com isso. Mas haverá o dia em que a igreja do Senhor será perseguida. Haverá o dia em que o ciclo se fechará e o nosso ponto de encontro como discípulos de Jesus voltará a ser o único escritório onde Jesus bate cartão. Getsemane, Calvário, cruz. Por agora, podemos até discutir ou debater filosoficamente. Predestinação, batismo infantil, imersão, aspersão, 95 teses, 5 solas. Haverá o dia em que nada disso será importante. Haverá o dia em que Satanás, que Judas diz que está preso, será solto. Haverá o dia em que este mundo, não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas há um poder que refreia o mal neste mundo. Porque é tão fácil fazer o mal. Se lembra de 11 de setembro? Uma das provas de que é muito simples fazer o mal. Com garfo e faca, você toma o controle de um avião e joga ele num prédio. É muito fácil fazer o mal. Quem quer fazer o mal, no metrô, você empurra dezenas de pessoas para serem atropeladas. Mas há algo que segura o mal neste mundo. Segura a maldade. A maldade ainda para nós é um escândalo. Mas haverá o dia que este nível de mal, mal com L, é como se estará solto.
e a Igreja de Cristo deixará de se reunir nos seus endereços chiques e badalados, deixará de falar professoralmente sobre assuntos teológicos, teológicos, e vai voltar a bater cartão aonde era o lugar que nunca deveria ter saído. Calvário. Onde perguntarão a nossos filhos ou aos nossos netos: nega a presença de Deus? Se nós hoje não vivermos a expectativa desses tempos, nossos filhos e nossos netos sofrerão. Porque Jesus diz: quem ama a vida neste mundo, perde a vida da eternidade. Todas essas nossas discussões, todos esses debates, todas essas correntes de pensamento, de textos, isso só tem importância quando se vive em paz. É igual discutir se pode comer tudo ou ser vegano. Só discute isso quem não está passando fome. Quando você está passando fome, meu amigo, você nem sabe o que discussão é essa. Guardem bem isso. Devemos preparar os nossos filhos, devemos preparar os nossos netos, porque esta perseguição virá. E quem disse isso foi aquele que o Pai diz: já me glorificou e ainda serei